Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 27 de setembro. Ibovespa nesse momento apresentando alta de 0,63%, entrou agora há pouco no leilão de fechamento. Dentro do que a gente já tinha falado na última videoanálise, uma atenção especial para essa região aqui de 58 a 57.700. Chegou a iniciar o pregão de forma muito forte para baixo a partir da segunda hora de pregão, mas terminou revertendo isso aqui em cima dessa região de suporte que eu acabei de citar, chegou a fazer mínima até na faixa dos 57.410 e termina o pregão ali com a sinalização de um possível movimento, de retomada de um possível movimento de alta, lembrando que retoma a tendência de alta se conseguir romper 59.462. No mini índice o dia aqui eu recomendei algumas operações, sendo que duas delas foram de venda, só que não foram executadas. Depois dessa estilingada aqui para baixo, recomendei venda aqui nesse patamar, mas não foi executada, veio um pouco mais para cima, recomendei um pouco mais acima e não executou a entrada. Na sequência, busquei a operação na ponta compradora, lembrando que aqui houve uma falha aí de conexão de maneira geral, alguma empresa de telecom que falhou aí, pelo menos eu tenho dois links de internet, um da Vivo e outro que é a antiga GVT e um da NET. Quando eu alterei o meu link passando a Vivo, na realidade a NET para ser a primária, meu link primário, voltou a funcionar aqui os gráficos depois de alguns minutos parado. E nós tivemos aqui uma oportunidade de entrada que foi recomendada na superação da máxima deste candle aqui de baixo. Então ela foi executada, ganhou bastante força aqui para cima e eu encerrei essa posição aqui nesse candle, mais próximo da máxima desse candle. Chegou até um pouco mais acima logo na sequência, mas enfim, foi uma boa operação que trouxe um ganho de 0,45% na operação e no capital total representou um crescimento de 0,41%. Então aqui a entrada no rompimento dos 58.500 pontos pelo gráfico de 10 minutos. PETR4, a Petro terminou o dia, lembrando, se você quer receber as recomendações de alguma forma aí no seu celular ou no seu desktop, basta se cadastrar aqui através do card que está aparecendo aqui em cima para você. Então entra nele, tem lá os procedimentos para se cadastrar e testar gratuitamente as recomendações. Então temos aqui a Petro apresentou uma queda de 1,87%, na realidade isso pode alterar aí no leilão de fechamento, mas é uma posição que nesse momento apresenta queda, pouco provável que reverta isso no leilão de fechamento, e a Petro conseguiu até oscilar abaixo da mínima desse fundo. Então em termos de oscilação, gerou aqui um pivô de baixa. Um pivô de baixa, uma reversão da sua tendência de alta para uma tendência de baixa. Para retomar essa tendência de alta, precisa romper esse topo aqui. Então, nesse momento, a sinalização negativa para a Petro, que traz a chance de poder ter um movimento aqui mais para baixo. Se não ganhar força para baixo, ficar um pouco mais travado aqui para cima, já começa a trazer indícios de fraqueza nessa tendência de baixa, e, consequentemente, uma chance de ser apenas um ABC, uma correção em ABC, para depois ter um movimento mais forte para cima. Mas por enquanto, uma sinalização ainda que menos provável para buscar uma compra neste momento, pelo menos de swing trade na PETR4, dentro da minha metodologia. Na Vale 5, dia que está sendo de alta nesse momento, mais 0,26%, praticamente estável. É uma das alternativas de compra a partir do próximo pregão se superar a máxima do pregão de hoje, depois dessa boa recuperação. Na expectativa é que ela consiga gerar um movimento de subida e romper essas resistências aqui, localizada na faixa dos 15,53 e depois disso R$ 15,60. Poderíamos até falar em ombro, cabeça, ombro invertido aqui no gráfico diário da Vale, o que pode se confirmar mais adiante. Então vamos acompanhar aí de perto a ação aí a partir do próximo pregão, avaliando a possibilidade de uma compra no ativo. Na sequência, temos aqui para falar das posições de venda, que eu encerrei essas posições de venda, VIVT4. Encerrei basicamente no 0 a 0 as duas posições. A VIVT4 já abriu o pregão dando uma pancada para cima no gráfico de 10 minutos. Aqui está essa pancada para cima, esse candle aqui que abre o pregão vai lá em cima. E depois, quando começa a ganhar força aqui para cima e o Ibov estava ganhando força para baixo, eu optei por encerrar essa posição aqui da VIVT4, no mais 0,08% na operação, capital total mais 0,02%, enfim, uma operação no 0 a 0. Então, ela inclusive ganhou bastante força para cima, a gente pode ver pelo gráfico diário, fechando um candle forte de alta, ainda bem que encerrei essa
posição. Por que abrir venda? Porque tinha uma possibilidade de topo no gráfico do Ibovespa e poder andar ali para baixo. Mas estava atento para essa região que eu tinha comentado na faixa dos 58 a 57,700. Se as posições de venda não andassem, e optar por abrir alguma posição na ponta compradora, que eu recomendei e vou comentar aqui nessa videoanálise. Depois disso foi o GPA3. O GPA3 também encerrei essa posição, ela fechando aqui, está caminhando para um fechamento em alta, 0,31%. Essa ação abriu lá em cima, abriu aqui em R$ 70,87, 70,87. Eu segurei a posição avaliando isso aqui, esse patamar aqui de resistência do gap de baixo. Ela ganhou força para baixo, perdeu os fundos anteriores, só que depois que ela perdeu os fundos anteriores, em vez de ganhar força para perder totalmente essa região de suporte, o ativo consegue gerar uma formação de fundo em cima dessa região de suporte. Por esse motivo, eu também optei por encerrar essa posição com mais 0,17%, mais 0,04% capital total. Então as posições de venda foram encerradas nos ativos que eu tinha aberto as posições. Braskem, recomendei compra se superasse a máxima do pregão anterior, 23,15. O pregão de hoje foi lá na máxima do pregão anterior, 23,15, bateu na trave, mas não acionou ainda a entrada. Vamos ver se de repente aciona aí no leilão de fechamento, caso não feche muito acima dos R$ 23,15. De qualquer forma, fica aí para o próximo pregão, caso não acione no pregão de hoje, essa possibilidade de entrada no rompimento dos 23,15. Depois disso, CSNA3. CSNA3 é uma das alternativas também de uma compra. O ativo vinha na tendência de baixa, na realidade ainda está dentro dessa tendência de baixa, com topos, principalmente esses últimos aqui, topos e fundos descendentes. Esse topo também foi mais baixo que o topo anterior. Então, a possibilidade de compra aqui seria de um fundo ascendente, na expectativa de mudança dessa tendência para uma tendência de alta no rompimento de R$ 9,13. Essa é uma das alternativas. Existem outros papéis que tenho aqui anotado para poder acompanhar no início do próximo pregão na possibilidade de abrir compra de fundo, preferencialmente de fundo ascendente. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, agradeço sua valiosa atenção e até o próximo pregão.